recipiente, e deixou cair os braços, segurando ainda a carta. A rainha, vendo a sua atitude, exclamou preocupada. O que foi, querido? O que aconteceu? Enquanto perguntava, ela própria, abaixando-se, tirou-lhe a carta das mãos e leu. Poucas palavras, quase nenhuma. Nenhuma explicação mais detalhada, apenas o suficiente para dizer-lhes que enfermidade atroz havia invadido o corpo de Margarida, e ela não conseguira vencer, tendo voltado ao reino de Jesus. Esta era a comunicação. A rainha ficou lívida, o coração confrangido, e começou a chorar, bradando. Perdemos para sempre a nossa Margarida. Nenhuma esperança mais de que ela retome. Por isso lembramos tanto dela nestes últimos dias. Era o aviso de sua partida. Margarida, presente a tudo, apenas se interessou pela mensagem para saber o que o convento alegara para sua partida. De resto, nada mais importava. Sentia-se muito mais feliz. Estava bem, estava liberta. Achegou-se à mãe e ao pai, e, acariciando-lhe os cabelos, dizia-lhes: Estou viva. Estou feliz. Não chorem por mim. Eu estou aqui com vocês. Alegrem-se, pois, que também trago alegria em mim. Tanto falou, tanto os confortou que eles foram ficando mais alentados, mais fortificados. A seguir a rainha, com a carta na mão, comunicou ao rei que a levaria a Mafalda. Ela precisava saber. Chegando aos seus aposentos, onde ela se encontrava recolhida com o marido, bateu à porta. O príncipe atendeu-a, convidando-a a entrar. Quero lhe falar, Mafalda. Olha o que recebemos há poucos instantes. É do convento. Carta de Margarida? Perguntou. Ela nunca nos escreveu, por que o fez agora? Leia. Mais atento que a própria Mafalda, o príncipe ouvia sem nada dizer, conquanto ansioso para ter aquela carta em suas mãos. Quando ela acabou a leitura, exclamou apenas: Pobre Margarida. O príncipe, curioso, perguntou o que havia acontecido, e Mafalda entregou-lhe a carta, dizendo: Não adianta mais esperar por ela. Nunca mais voltará. A rainha, percebendo as intenções de suas palavras, advertiu-a: Não fale assim. Respeite o momento de tanta tristeza que trazemos no coração. O príncipe, ao tomar conhecimento, ficou lívido. Não pronunciou uma única palavra, nada deveria dizer. Os seus sentimentos, guardaria somente para si. Margarida, presente a toda essa cena, assistiu à reação de ambos, e até sentiu, na irmã, apesar de saber que gostava dela, um certo alívio. Sempre temer a sua volta, mas aquela carta demonstrava que a sua partida tinha sido definitiva. A rainha, com toda a dor do seu coração, retirou-se dos aposentos do casal, mas Margarida entendeu que ainda deveria permanecer mais um pouco. Mafalda sempre fora mais decidida, mais racional, e aceitara bem a partida da irmã. Sentira, era evidente, pelo amor que lhe dedicara, mas o seu afastamento da família, os sentimentos que percebera no marido, mudaram um pouco aquela amizade tão bonita que as unira. Quando a rainha se retirou, Mafalda, desapontada pelo silêncio do marido, indagou: Não fala nada, Fernando? Agora pode dizer: Mamãe não está mais aqui. Fale o que vai no seu coração. Não vá me atormentar outra vez com seus ciúmes sem razão. Sempre gostei de Margarida como sua irmã, e lamento que a morte a tenha levado tão jovem ainda. Você sabe que não é só isso. Pode abrir o seu coração, agora nada mais receio. Diga-me, Fernando, por que me escolheu naquela ocasião? Novamente a mesma pergunta. Desde aquela noite do baile em que tomei a minha decisão, quantas vezes já me fez essa pergunta? Que hoje seja a última. Não aguento mais ouvi-la. E só responder que não perguntarei mais. Não tenho nenhuma resposta a dar, e não criei problemas entre nós. Encerremos de vez este assunto. Sinto muito a morte de Margarida, como sentiria a de seu pai ou de sua mãe. Mas, de certo modo, fico satisfeito, porque, pelo menos, não irá me atormentar mais. Margarida achou que havia ouvido o suficiente, mas entendeu, também, que o príncipe não estava dizendo a verdade. Percebeu um confrangimento no seu coração e até que, em rápidos momentos,
Ele retomara o tempo em que conviveram. Recordou a sua companhia, e viu-o tendo nos braços quando dançaram. Todavia, nada mais importava. A sua situação era outra, e seus sentimentos atuais nada mais tinham com os daquele tempo. Ainda não confiava nele, e compreendeu que lhe evitava problemas com a esposa, para não atrapalhar a execução dos planos que deveria ter em mente. Nisto tudo, apenas um detalhe a deixou feliz: o momento em que, perscrutando o coração de Fernando, conseguiu perceber nele a sua imagem, refletida também na mente dele, dando-lhe a certeza, não de seu amor, que esse não importava mais, mas da capacidade que agora ela possuía de chegar ao pensamento dele e captá-lo. Era o que desejava, para mais efetivamente realizar o seu trabalho em relação aos familiares. Quando partisse, queria ter assegurada a união mais profunda de Mafalda com o marido, e a segurança do reino do pai, sem que nenhuma ação menos digna do príncipe viesse alijá-lo do trono. Certamente ele seria seu, como marido da única herdeira, mas que nada se antecipasse por ações escusas, muito menos de alguém que se infiltrara em sua casa trazendo tais intenções. Aplicar-se-ia muito nesse trabalho e deixaria a família feliz. Só assim conseguiria partir para seguir os novos rumos que lhe estavam reservados, como espírito liberto que o era. A rainha, deixando a filha e o príncipe, foi unir-se ao marido na grande dor que os envolvia. Margarida, após, reuniu-se a eles e, abraçando-os, transmitiu-lhes palavras de muito conforto, proporcionando-lhes alívio e bem-estar. A notícia espalhou-se por todo o palácio, e não se comentava outra coisa. Alguns dias foram necessários para que se asserenassem, embora o coração dos pais estivesse ainda muito triste. Nada podiam fazer, e a vida em palácio continuava seus rumos, as atividades se desenvolviam, e a pequena Margarida era a alegria e ocupação de todos, suavizando a ausência definitiva da outra que lhe dera o nome. Capítulo 28, Propósitos. Margarida observava, e os primeiros dias de consternação mais intensa foram se acalmando, embora percebesse que, sem tocarem em seu nome, ela estava presente, em muitos instantes, na mente de todos os familiares. Surpreendia-os trazendo para a memória, momentos de convivência terna e agradável, e estremecia-se também com lembranças que já estavam até esquecidas. Ela procurava estar junto da irmã e do príncipe, com pequenas sugestões na mente dele, a fim de que atentasse em muitas das qualidades da esposa, e a esquecesse. Mas, quando estava conseguindo mudar nele algum conceito, pela reflexão dirigida que ela própria efetuava, Mafalda estragava o momento com perguntas inconvenientes. Por que está tão calado? Pensa nela. Não adianta mais, ela não voltará. Ele apenas observava e nada respondia, evitando discussões. Margarida não desistia. Trabalhava também a mente de Mafalda, para alguma qualidade que percebia no príncipe, alguma atitude mais delicada que lhe demonstrava, para que entendesse que ela estava esquecida. Dizia-lhe até que não agisse como vinha fazendo, que ela própria estava alimentando nele a lembrança de Margarida. Que se alegrasse por ter sido a escolhida, pela convivência que tinham, pela filhinha tão linda. Aos poucos o seu trabalho foi se intensificando, no esforço de uni-los. Na realidade, como Mafalda afirmara, Margarida surpreendia-o repetidas vezes acalentando sua imagem, mas procurava, nesses momentos, desviar-lhe o pensamento. Estava conseguindo muito pouco, mas é do pouco que se chega a muito. Quase um mês depois que a notícia de sua partida havia chegado, numa noite em que todos repousavam, ela recebeu a visita daquela entidade angélica que a trouxera. Ficou feliz ao vê-la, mas, ao mesmo tempo, sabia o que a trazia. Penso que conseguiu conviver com os seus o suficiente para alegrar o seu coração, e agora é hora de partir. Vim buscá-la, alegro-me da sua visita, e sinto-me feliz por essa convivência que me foi permitida. Pude abraçar meus pais, minha irmã, e até já percebo o que vai na mente de cada um. E uma faculdade que possuímos, quando libertos do corpo. Pois bem, pelo perceber da mente e do coração, pelos sentimentos que encontrei, pelas conversas que ouvi, tenho um pedido a lhe fazer. Já sei o que pretende, mas não é possível conceder-lhe. Como poderei partir, deixando situações tão incertas, sentimentos tão confusos? Não cabe a você. Cada um é responsável pelos pensamentos que formula, pelas ações que pratica,
Compreendo, mas é meu dever ajudá-los. Como partir na paz que tanto desejei, sabendo que aqui, entre os meus, há problemas? Como partir tranquila, quando receio que alguma cilada se prepara contra o trono de meu pai? E o que pretende com que expõe? Pedir-lhe permissão para continuar por mais um tempo, e pedir também que me dispense a sua ajuda mais efetiva, para solucionar problemas que se avizinham. Entre Mafalda e o príncipe, eu própria espero resolvê-los e tenho trabalhado muito, mas não consegui saber o que ele pretende quanto ao trono de meu pai. Por isso preciso de alguém mais que esteja comigo, na realização deste trabalho. Ao invés de levar-me, fique comigo e ajude-me. Recebi ordens para levá-la, mas compreendo os seus receios e louvo a sua vontade de ajudar. Ninguém pode negar um pedido para uma finalidade nobre como a sua. Eu não posso permanecer, que tenho meus compromissos, mas enviar-lhe alguém que lhe fará companhia e a ajudará no que pretende. Cuide de realizar o trabalho o mais rápido possível, para partir para o local que lhe está reservado, bem como para as tarefas que a esperam. Agradeço-lhe muito, e esforçar-me-ei para realizá-lo no mais curto espaço de tempo possível, embora não possa precisar o que ocorrerá quanto aos anseios do príncipe, nem quanto tempo levará. Constantemente estarei em contato com você, e ficarei a par do que se realize e do que conseguiu. Fique com Deus e com o amparo que Ele puder lhe dispensar, na tarefa que vem executando em favor dos seus, e no que pretende ainda realizar. Obrigada, muito obrigada. Quando terminou estas últimas palavras, não a viu mais. Havia partido como num passe de mágica, e, como num passe de mágica, percebeu que outra entidade estava junto dela. Venho ajudá-la na empresa a que se propõe, e fui recomendado que a instrua em muitos dos pontos que ainda lhes são vedados, a fim de que, o mais rápido possível, possamos retomar. Ficarei em sua companhia até você conseguir o que pretende, e depois partiremos para as nossas verdadeiras finalidades. Capítulo 29 Perscrutando. Margarida recebeu aquela entidade que chegava, com muita alegria. Sabia que não estaria só e que conseguiria, com a sua ajuda, perscrutar recônditos profundos e ocultos que o príncipe abrigava no íntimo e, juntos, protegeriam seu pai do que se preparava. E se fossem receios infundados? Se assim fosse, também perceberiam. Um exame bem acurado da situação lhes daria a certeza do que queriam. Margarida expôs as suas desconfianças, e, em companhia do outro ser que chegava, uma entidade quase da mesma elevação da anterior, realizaria, com bastante eficiência, o que pretendia. Chama-se Margarida, não? Sim, esse foi o nome que recebi de meus pais, pois é necessário que também me chame por um nome, que facilitará o nosso entendimento, e como devo chamá-lo, irmão. Quando necessitar, quando quiser se dirigir a mim, chame-me Aquilino. Se quiser começar agora mesmo os seus intentas, poderemos, se todos dormem. Justamente por isso. Quando o espírito se desprende do corpo, pelo sono, passa a ser ativo, procure exatamente o que deseja, e que não pode fazer claramente enquanto desperto. O que faremos, então? Vamos em busca do espírito do príncipe e acompanhá-lo. Talvez não consigamos nada, mas pode ser que descubramos algo. Primeiro vamos aos seus aposentos ver o que se passa aí, seguindo o fio que o liga ao corpo. Estaremos junto dele em instantes. A sua ajuda a ser-me-á de grande valia. Há procedimentos que ainda não consigo realizar. Em pouco tempo, estavam ao lado do príncipe, mas perceberam que ele não dormia. Estava desperto e pensando. Ele não dorme, não tem importância. É no silêncio da noite, quando despertos, que os planos são arquitetados, os desejos acalentados e poderemos perscrutar. Percebendo que Mafalda dormia profundamente, eles atentaram para as imagens mentais que o príncipe construía e as ia conduzindo. Viram-no rememorando uma conversa com outra pessoa, um homem mais idoso, num lugar diferente, e, observando melhor, ouviram-no até chamá-la de pai. Fique atenta, Margarida. Está percebendo as imagens que se criam em sua mente? Sim, percebo que ele conversa com o pai. Atentemos para nada perder, pois é assim mesmo que lhe digo, papai. Lá não haverá dificuldade. Qualquer uma das duas me atrai, mas gostei muito mais da mais jovem. Casar-me-ia com ela com muita alegria, e sei que seria feliz. Ela é terna, dócil, e até mais bonita,
se prestarmos atenção. E, você não foi lá para se encantar com beleza, eu compreendo, papai, e vou cumprir o que lhe propus. Casar-me-ei com a mais velha que me oferecerá condições de ser o herdeiro do trono. Tem que considerar também, que o rei, pai das jovens, ainda é muito vigoroso e não tão velho. Pode demorar muito ainda. Preciso daquele reino para ampliar o nosso. Se o conquistarmos, uniremos os dois e depois fracionarei uma parte para cada um dos meus filhos, transformando-os em principados, sob a jurisdição de cada um. Mas, para isso, sabe do que necessitamos. Margarida estava assustada com o que ouvia. Tinha muitas desconfianças, mas nunca pensou que planejassem tal traição a seu pai. Não deveria emocionar-se, mas estar atenta para captar todo o plano. Esta conversa, deduziu, deve ter sido entabulada quando ele voltou para casa, depois do pedido feito. Muito atentos, continuaram a captar, agora, os seus próprios pensamentos, sem as rememorações de situações já vivenciadas. Tanto tempo já aqui estou. Perdi a Margarida que amei, e nada fiz ainda. Não tomei nenhuma providência. Mais de 1 ano passou, por isso o papai mandou chamar-me. Tive que ir em visita, levando uma falda, para que nenhuma suspeita se levantasse, mas, mesmo assim, pude conversar bastante com ele, que me cobra a promessa. Agora temos a pequena Margarida que amo muito, mas sinto-me apático, apesar do quanto uma falda me atormenta. Nada realizei. Preciso começar a trabalhar, senão papai tornará a me chamar e alguma atitude deve tomar. Muito atentamente, foram acompanhando o pensamento do príncipe a respeito da sua inércia no realizar da tarefa em relação ao rei, e da sua ineficiência em arquitetar um plano adequado. Ele estava realmente apático como refletira, e acomodado. Perceberam nele, também, uma certa afetividade em relação ao rei. Pessoa bondosa que o tratava bem como esposo de sua filha e agora pai de sua querida neta Margarida. Aos poucos ele foi passeando os pensamentos, desligando-se deles, e seu espírito deixou o corpo, liberando-o para o repouso. Acompanhemo-lo, manifestou-se Aquilino. Estarei à sua disposição. Capítulo 30, Lições. Em razão dos seus últimos pensamentos, o príncipe não foi longe. Nem saiu do palácio. Seguiu rumo aos aposentos reais e ficou observando o rei no seu sono profundo. Ele não nos vê? Indagou Margarida. Se quisermos nos deixar ver, sim. Mas providenciei para que isso não acontecesse. O espírito liberto do corpo tem mais possibilidades, e, como lhe disse, vai aonde deseja, mas, mesmo assim, sua liberdade é limitada, está sempre preso àquele que o acorrenta. Qualquer coisa que lhe desagrade, retoma imediatamente a concha que o abriga. Irmão Aquilino, tenho muito a aprender ainda. Estou bem, sinto-me liberta, mas falta-me muito. Nem poderia ser diferente, uma vez que deixou o corpo há tão pouco tempo. Por isso fui enviado em seu auxílio. E mal chegou, já tive lições para o meu aprendizado. Muitas mais terá no decurso da minha permanência aqui, no desempenho de nossas atividades. Depois sim, verá uma outra vida, mais liberta ainda. E nunca mais verei os meus quando partir. Todas as vezes que lhe for permitido. E se eles precisarem, terá até condições de promover o auxílio sozinha. Tão instruída estará nos segredos do mundo espiritual e da nossa função nele. A libertação do corpo é muito bela, mas é ele que nos propicia as condições de estar bem quando o deixamos. É sempre assim. Aqueles que sabem como proceder quando encarnados, aqueles que sabem promover o seu progresso pela prática das boas ações, por nunca prejudicarem ninguém, estarão bem. Se assim é, penso no príncipe, irmão, porque pensa nele. Se conseguir o que deseja, prejudicando meu pai, quando deixar o corpo, não estará bem. Estará em grande sofrimento, pelos compromissos assumidos na consecução de seus objetivos demolidores, demonstrativos da ambição terrena, que não vacilem em afastar aqueles que atrapalham a execução de seus desejos. E se o impedirmos de realizá-los? Ajudará, mas o ver-se impedido de praticar o que deseja, por alguma imposição externa, não lhe adiantará muito, pois, se não o fizer agora, fará na primeira oportunidade que se apresentar, após. Então nunca poderei partir. Como estarei tranquila? Por isso nosso trabalho será mais completo.
Se ele for receptivo ao que lhe sugerirmos, a tudo o que realizarmos, não só para impedi-lo, mas para mudar-lhe as convicções, poderá estar tranquila e partir em paz, porque conseguimos atingir o seu coração e transformá-lo, e a influência do Pai que o pressiona. Ninguém faz o que não deseja, mesmo sendo pressionado. Teremos que trabalhar bastante, e o seu papel será importante. Como farei? Aproveitaremos o amor que sabemos, ele sentiu por você e ainda acalenta a sua imagem com ternura, e trabalharemos. Você mesmo atuará sobre ele. Aproveitaremos também o amor que sente pela pequena Margarida, e teremos, então, muito trabalho. Que não se limitará apenas em impedir-lhe a ação, mas em modificar-lhe o íntimo. Entendo, mas algo ocorreu-me agora. Diga, pois, o que foi? Se eu tiver que trabalhá-lo, a minha lembrança estará constantemente em seu íntimo, quando desejo justamente o contrário. Quero promover a união mais intensa dele com Mafalda, fazendo-o ver nela alguém que ele pode amar e com quem pode ser feliz. Se eu permanecer em sua mente, ver-me-ei impedida de realizar o que pretendo. Não se aflija, nem pense no que ainda não vivemos. Nós saberemos conciliar os dois objetivos e, com a inspiração do Pai, encontraremos o caminho certo. Eles continuavam a observar o príncipe espírito, junto do rei, ao mesmo tempo em que lições iam sendo transmitidas a Margarida. Entretanto, deveriam também ficar atentos, não apenas na sua presença ali, como também no que ele pensava em presença do soberano, sobretudo após aquelas reflexões que já acompanhamos. Atentemos nele, recomendou Margarida. Não percamos esta oportunidade. Todas as oportunidades sempre devem ser bem aproveitadas, por isso lhe transmiti aqueles ensinamentos. Observemo-lo mais agudamente. Eles aproximaram-se mais e puderam perceber quando ele falava de si para consigo, tendo o rei em seu pensamento. Ainda o deixarei totalmente imóvel como está agora, mas não só pelo sono que lhe possibilita o despertar, não. Deixá-lo-ei imóvel pelo sono eterno. Só assim se cumprirão os meus desejos, e papai estará satisfeito. É essa forma como pretende afastar papai? Perguntou Margarida indignada. Não interrompa, acompanhemo-lo nos pensamentos. Novamente atentos, perceberam que aqueles primeiros pensamentos eram o resultado da cobrança do pai, pois logo a seguir ele próprio continuou de forma diferente. Mas por que devo fazer isso? Não gostaria de fazer nada contra ele que tem sido tão bom para comigo. Afeiçoei-me a ele que espera muito de mim, como o filho varão que nunca teve, e não posso atraiçoá-lo. Mas papai tem pressa. O seu trono fatalmente será meu, um dia, mas papai disse que ele ainda é forte e saudável. Terei que agir logo, e não tenho vontade. Ele ama minha pequena Margarida e também sou-lhe grato por isso. Naquele instante, Aquilino, interrompendo a atenção no curso daqueles pensamentos, falou a Margarida: veja, será mais fácil do que imaginamos. Ele luta entre duas forças, o pedido do pai e os próprios sentimentos, pela afeição que sente pelo rei. Não será difícil trabalharmos a sua mente, mas ainda é um pouco prematuro. Precisamos observar mais, pelo menos mais 2 ou 3 dias, para sabermos exatamente o que fazer e como fazer. Então demorará ainda. E se ele tomar qualquer atitude contra papai, nesse período? Agiremos de forma urgente e o impediremos de alguma maneira. Seu pai estará resguardado por nós. Mas é preciso que observemos mais. Olhe, ele vai se retirando, acompanhemo-lo, recomendou Aquilino. Saindo dali, passou pelo quarto da filhinha, olhou-a ternamente, abaixou-se, colocou um beijo em seu rostinho e continuou. Foi até o quarto onde repousava aquele seu criado que pedira permissão para trazer, e, observando-o, formulava pensamentos: se resolver agir como preciso, ele será o meu auxiliar. Aqui está o meu aliado, aquele que sabe das pretensões de meu pai e foi recomendado me servir no que eu precisasse, fosse o que fosse. Capítulo 31 – Aconselhamento. A situação começava a complicar-se, pois perceberam que o criado que o acompanhara, não viera para servi-lo como camareiro, mas trouxera finalidades ocultas e muito bem delineadas para a consecução de seus planos. O jogo começava a armar-se, e os lances logo seriam efetuados. Por enquanto estavam compondo as peças que dele fariam parte. Nunca pensamos que tivesse trazido um criado com intenções tão terríveis,
falou Margarida. Ele sempre foi servil e discreto, enquanto aqui estive. O que ele pretende que o criado faça, Aquilino? Ainda nada tem planejado. Veio apenas obedecendo às recomendações do pai, que vê nele o melhor auxiliar para o filho conseguir, mais rapidamente, o que ele próprio deseja. Retirando-se do quarto do criado, o príncipe voltou ao próprio corpo, despertando, mas continuou a manter aquela mesma luta interior, aquela dicotomia entre os dois polos, o que o pai determinara e o que a própria consciência começava a sentir. Muito trabalho teriam para realizar, e não deveriam perder tempo. Aquilino, vendo o momento favorável, sugeriu a Margarida, por que não inicia agora um trabalho mais intenso e direcionado ao seu desejo de unir o príncipe à sua irmã. O sossego da manhã que surge, o repouso, o silêncio, ser-lhe-ão favoráveis. Comece por fazer-lhe sugestões em relação à esposa, colocando-a em sua mente o mais que puder, ajudando-a a ver suas qualidades. Margarida entendeu a sugestão de Aquilino e aproximou-se do príncipe, mas de tal forma que sua presença não provocasse nele a sua lembrança, direcionando-lhe, na mente, a pessoa de Mafalda, a seu lado, dormindo tranquilamente. Em determinado momento, ela percebeu que suas palavras estavam tendo repercussão, porque ele se virou e começou a observar os traços serenos da esposa, naquela postura em que o relaxar do corpo, pela ausência do espírito, coloca nas feições a tranquilidade. Achou-a mais bonita com os cabelos soltos e revoltos encobrindo-lhe partes do rosto, tornando-o misterioso, deixando transparecer maior beleza nos detalhes do que estavam à vista. Colocou até a mão em seus cabelos, afastando-os do rosto, mas Mafalda, que sentiu o contato, acordou, surpreendendo naquela atitude terna para com ela e falou-lhe: "O que houve, Fernando?" "Nada, querida. Você dormia profunda e serenamente, mas seus cabelos envolviam-lhe o rosto e eu quis afastá-los para melhor observá-la. Não tive a intenção de acordá-la. Foi muito bom, Fernando, acordar dessa forma." "Que horas são?" "Ainda é muito cedo. E você, por que não dormia?" "Dormi muito mal esta noite. Passei longo tempo acordado, depois dormi um pouco e tornei a acordar." Mafalda procurou aconchegar-se mais a ele, que a enlaçou, puxando-a para perto de si, e, colocando-lhe a cabeça apoiada em seu peito, passou a acariciar-lhe os cabelos. Margarida, presente, estimulava-o mais, para que o observasse melhor, entendesse o quanto ela o amava, lembrasse até da filhinha que lhe dera e que ele amava tanto. Deveria ser-lhe grato por presente tão querido que ela lhe proporcionara. Nada demorou, Mafalda adormeceu e Margarida viu o seu espírito retirar-se do corpo. Deixou o príncipe ainda embalando a esposa e foi em companhia da irmã, tentar falar-lhe: "Margarida, aqui está." "Sim, Mafalda, vim em visita e estou muito feliz pela pequena Margarida." "Então já sabe dela?" "Sim, já sei, e tenho presenciado que você não gostou que sua filha tivesse o meu nome. Deve saber por quê. Foi ele quem quis colocá-lo, porque era você que amava, mas ele a escolheu. Pense somente nisso. A Margarida não irá atrapalhar o seu relacionamento com ele, como nunca o fez. Quis retirar-me daqui, justamente para nunca lhe ocasionar nenhum transtorno, mas tenho um conselho a dar-lhe." "Quer me dar conselhos?" "Sim, por tudo que tenho visto e ouvido." "Há quanto tempo está aqui em casa?" "Desde antes da chegada da notícia da minha partida." "Sofri muito, Mafalda, não pelo que pensa, mas porque não encontrei, no convento, o que esperava, e nunca mais quis voltar para que você fosse feliz com o príncipe. Mas ele a amava e até quis colocar seu nome na nossa filhinha. Procure aceitar com naturalidade. Esse nome deixou papai e mamãe felizes. Tente vê-lo também como eles, sem ficar a toda hora acusando ou repreendendo o príncipe por isso. Faça-o sentir a sua presença, transmita-lhe o seu amor e não o seu ciúme. Eu nada represento entre vocês. Aproveite os momentos que tem, sem estragá-los com lembranças minhas, da forma como o faz. Se a minha pessoa, de algum modo, fizer parte do assunto que conversam e das lembranças que trazem, procure aceitar com compreensão, sem rancor nem ciúmes. Da forma como a tenho visto proceder, você mesmo está contribuindo para que a minha pessoa esteja sempre entre vocês, e sabe que não é isso que desejo, nem o que fará com que ele a ame mais. Saiba, Mafalda, aproveitar as ocasiões, para fazê-lo amá-la mais,
não criando problemas para afastá-lo de você. Como pode me dizer tudo isso, Margarida? Porque a amo, minha querida irmã, e quero vê-la feliz. Quero ver a pequena Margarida num ambiente de amor, paz e entendimento, como nós próprias tivemos. Espelhe-se em papai e mamãe, no quanto são felizes, no quanto nos fizeram felizes, e procure viver o amor e a tranquilidade, para transmitir esses mesmos sentimentos à pequena Margarida. Se não gosta do nome que ela traz, esqueça-se de que também me pertenceu, ou então, comece por chamá-la por algum cognome que lhe agrade e que passe a pertencer somente a ela, sem que se lembre de mim. Como pode, Margarida, querer me ajudar a ser feliz? Eu sempre quis ajudá-la. Agora não é o momento, mas lembra-se de um pacto que fizemos. Eu o mantive quando desejei sair daqui, e quero ajudá-la agora, para que seja feliz completamente, sem que nenhuma lembrança minha interfira na sua felicidade. Compreendo, pelas suas palavras, que também o amou. Isto não vem ao caso. Não falamos dos meus sentimentos que hoje já se modificaram. Quero vê-los, ambos felizes, com a pequena. Prometa-me, Mafalda, que se esforçará para ser feliz e também fazê-lo feliz. Imponha a ele, com serenidade, ternura e astúcia, a sua presença. Seja terna e compreensiva, que nenhuma dúvida mais terá do seu amor. Tente e verá o resultado. Capítulo 32 – Em contato com a natureza. O diálogo entre Margarida e a irmã prolongou-se ainda por alguns instantes, e quando Mafalda retornou ao corpo, levou aconselhamentos, orientações, que, se seu espírito tivesse conseguido reter, ser-lhe-iam muito úteis. Aquilino ficou satisfeito pelo trabalho de Margarida, estimulando-a, e assim mesmo que deve fazer. Terá de trabalhar intensamente o espírito de sua irmã e não ficará apenas no que fez hoje. Por todos estes dias que aqui permanecermos, fará esse trabalho, que será muito mais eficiente do que se ela recebesse conselhos de um encanado. Já aprendi bastante, Aquilino, e sei que algum proveito terá, mas não sei exatamente como influenciará o seu espírito, nem porque lhe será mais eficiente que o aconselhamento de um encanado. Nesse caso, em especial, há o efeito natural que sabemos, ocorre, porque tudo que ela ouviu, ficou impregnado no seu espírito. Ao retomar ao corpo, ela terá as lembranças, sem ter noção do que se passou. Não saberá que foi você que aconselhou, mas terá a sensação de que algo está mudando no seu coração e aceitará melhor. Pensará que é o resultado de suas próprias convicções, da transformação de seus próprios sentimentos, que partiu somente de si mesma, muito diferente de um aconselhamento nas bases que lhe falei, que sempre lhe pareceria imposto por outrem. Esse é o efeito natural, mas entendi que ainda há outro, sim, pelo fato de ter sido feito por você. Quando ela acordar, não saberá, não se lembrará, mas o seu espírito registrou com muito mais intensidade, justamente por ter partido de você, a quem ela julga, está interferindo em sua felicidade, estando ausente. Compreendo, irmão, e vejo que, sem o corpo, temos muito mais possibilidades de ajudar. Isto é fora de dúvidas. Penetramos ambientes, penetramos o imo do ser de cada um e sabemos exatamente os pontos que precisam ser fortalecidos e os pontos vulneráveis para serem trabalhados. É muito louvável a sua presença entre os seus com as intenções que envolvem. Deve ser por isso que me foi permitido, e ainda tenho você para me auxiliar e orientar. Bem, o dia já está surgindo, o nosso trabalho, por ora, pode ser suspenso. Suponho que mais tarde, hoje mesmo, já poderemos sentir se deu algum fruto. Aguardarei ansiosamente, Margarida, como agora nada faremos, convido-a para um passeio nos arredores do palácio, onde a natureza é muito bela. Far-nos-á bem. Eu aceito, mas primeiro quero mostrar-lhe um recanto muito aprazível que temos em nosso jardim. Era onde eu descansava dos passeios que fazia antes de ir-me daqui. Disponho-me a visitar esse recanto, mas depois. Agora vamos fora dos domínios do palácio, na natureza aberta e agreste ainda, e na volta pararemos no seu jardim, no seu recanto. Vamos onde as mãos do homem ainda não chegaram, e lá estaremos em contato mais direto com Deus, apreciando a beleza da sua criação. Acompanho-o, pois você é mais sensato que eu. Deixar-me-ei levar e, talvez, em sua companhia, descubra recantos que, mesmo vivendo aqui, nunca conheci.
auxiliando Margarida que ainda não tinha condições de fazê-lo por si só. Num instante eles se viram num local muito aprazível, onde o verde de muitas tonalidades, misturando-se às flores delicadas, oferecia ao observador, sempre um espetáculo novo. O céu, pela natureza da vegetação, mostrava-se apenas nos espaços que os galhos das árvores deixavam entrever. Fiquemos um pouco aqui, Margarida. Olha aquele riacho de águas tão cristalinas. Não conhece ainda a mão do homem, que o aguarda apenas mais perto da cidade, para dele utilizar-se em suas necessidades. Lá ele é diferente. Senhoras servem-se de suas águas para lavagem de roupas, mas aquele é puro. Veja nele a criação de Deus, que tudo provê para que seus filhos tenham, na natureza maravilhosa, a suavidade de sua beleza e um meio de favorecer-lhes a vida. Estou encantada. Às vezes saímos a passeio, mas papai, cioso, enviava muitos guardas para nos acompanharem, e nunca chegamos a este local. Aqui a natureza é linda, e muito mais que a sua beleza, é a liberdade que sentimos para apreciá-la. Lembre-se de Deus, nesses momentos, e eleve seu pensamento a Ele, agradecendo tudo o que tem nos proporcionado em alegria, em beleza e em oportunidade de auxílio. Houve um momento em minha vida, Aquilino, que o meu sofrimento era tão grande, que eu supunha que Deus havia me esquecido. Deus nunca esquece os seus filhos, mas, às vezes, o sofrimento é necessário. Um dia compreenderá bem isso. É pelo sofrimento que passou, que lhe adveio a capacidade de ajudar, e essa liberdade que proclama. Ambos desfrutaram daqueles momentos tão agradáveis de beleza e paz, acrescidos em seu valor pelos conhecimentos que Aquilino transmitia a Margarida. Depois de algum tempo, ele lhe falou: este local estará à nossa disposição quando desejarmos. A sua paz e a sua beleza serão todas nossas, quando aqui pudermos vir. Por isso, penso que, por agora, já nos refizemos. O nosso espírito se agradou deste contato tão salutar com a criação mais pura de Deus, ainda intocada pelo homem, e devemos nos retirar. E uma pena, Aquilino, mas já tivemos bastante. Agradeçamos a Deus esta oportunidade e partamos. Quando nos for permitido, aqui estaremos outra vez. Estou a seu dispor para acompanhá-lo, mas já sabe que, ao retomar, vamos à pérgola de que lhe falei. Aquilino pronunciou algumas palavras de agradecimento ao pai, por aqueles momentos, e partiram. Rapidamente chegaram ao jardim do palácio, num ponto próximo ao recanto que Margarida queria lhe mostrar. Veja como é belo o nosso jardim. Aquela é a pérgola a que me referi. Vamos até lá e continuaremos a nossa conversa por mais um pouco. Sei por que quer ir lá, diga-me, então, por quê? Já o sabe e não é preciso que lhe diga. Foi naquele local que tomei a decisão de afastar-me do palácio, porque vi o perigo para a felicidade de Mafalda. Aqui o príncipe me assediou de forma mais intensa, e tive que sair correndo para fugir da sua presença. Tudo o que fez, Margarida, foi muito nobre. Por essa atitude de renúncia, muito você angariou aos olhos do pai. Fiz com a melhor das intenções. Mas a minha ida ao encontro do repouso de espírito e da paz, levou-me à infelicidade. Hoje estávamos alegres, você estava feliz pela liberdade de que goza. E só nisso que deve pensar. Esqueça os sofrimentos como dores, mas lembre-se deles apenas no que lhe serviram de libertação. No interior da pérgola, sentaram-se e permaneceram em conversas instrutivas, até que ele achou que deveriam voltar. Todos já estão despertos em pé. Aproximemo-nos, que das conversas e de seus pensamentos, extrairemos muito para trabalharmos depois. Sempre estou às ordens de suas orientações, mas quero fazer-lhe um pedido, se puder atender-me. Estou aqui para auxiliá-la. Não é auxílio que desejo pedir, pois então faça-o. Hoje, durante todo o nosso passeio, falei muito de mim, trouxe muitas recordações e você ensinou-me bastante. Prometa-me que, no próximo passeio, me falará de você, de quem nada sei. Quero conhecê-lo também, como me conhece, porque já o considero um amigo. Nada do que eu tenha vivido, minha querida Margarida, pode lhe interessar, porque, de sofrimentos, bastam os seus. Apenas lhe digo que, graças a eles, graças à forma como me foi dado suportá-los, pude granjear para o meu espírito um pouco de luz, mas, falta-me muito ainda. Terei que retomar a terra, como encanado, ainda algumas vezes,
para ressarcir passado longínquo, nem sempre digno diante de Deus. Vejo que, além da nossa tarefa, tenho muito a aprender com você, e quero aproveitar todas as oportunidades para isso. Eu ainda não sei o que já fiz nesta minha caminhada de espírito imortal, mas muito mal devo ter feito, pelo que sofri. Há não tanto tempo assim, todos nós temos passado infeliz, mas, graças ao modo como aceitamos o sofrimento que nos é imposto, pelas nossas próprias imperfeições, vamos progredindo e nos purificando a cada oportunidade que o Pai nos oferece. Entremos, Margarida, que hoje temos muito a fazer. Deixemos, então, os nossos momentos para os passeios e vamos em busca do trabalho. Agradeço-lhe pela companhia que me faz, pela ajuda que me presta e pelos ensinamentos que me transmite. Agradeça a Deus o ter permitido que eu aqui estivesse, porque eu já lhe agradeci por tê-lo encontrado nesta tarefa de auxílio. Terminando esse diálogo, retornaram ao palácio e surpreenderam Mafalda conversando com a mãe. Capítulo 33 Perigo. Não sei o que houve, mamãe, mas trago em mim, hoje, a presença muito intensa de Margarida. Tenho a impressão de que sonhei com ela, porém não me lembro, nem de sua presença nem do que me disse, mas acordei mais fortificado e sinto mais alegria e esperança no meu coração. Deve ter sido algum sonho, filha. Margarida lhe queria muito, por isso ficou em você essa sensação de alegria. Talvez tenha sido isso. Enquanto conversavam, chegou o príncipe dizendo à esposa que precisava sair numa empreitada pedida pelo rei, e que se ausentaria do palácio por algumas horas. Quando retomar, Fernando, gostaria também de fazer um passeio. Se você me aceitar em sua companhia, conversaremos na minha volta. Se houver tempo, sairemos como deseja, e poderemos levar a nossa pequena Margarida. Fale-a bem, eu espero. O príncipe saiu, e a rainha ficou surpresa pela conversa que mantiveram, sem que nenhuma palavra tivesse sido pronunciada de forma mais agressiva, como era hábito entre ambos, ultimamente, sobretudo quando ele falava da nossa pequena Margarida. Aquilino e Margarida, presentes esta cena, ficaram felizes por perceber que o trabalho começava a surtir algum resultado. Os conselhos da irmã deixaram em Mafalda a sensação de alegria, a disposição de ficar bem com o príncipe, desfrutar de sua companhia em paz e até ansiar por ela. Entretanto, enquanto observavam, alegres, Aquilino chamou a atenção de Margarida para a saída do príncipe. Não podemos perder esta oportunidade de acompanhá-lo. Vamos, e, quem sabe, alguma coisa que nos interesse nos seja dado observar. Não foi difícil alcançá-lo. Impulsionados pela força do pensamento, chegaram à carruagem em que ele se encontrava, mesmo antes de ela deixar os portões do palácio. Um guarda a cavalo o acompanhava para dar-lhe proteção, e o cocheiro, as únicas pessoas que estavam do lado de fora. Dentro, comodamente sentados, iam o príncipe e aquele seu criado de confiança, trazido dos domínios de seu pai. Fiquemos atentos, recomendou Aquilino a Margarida. Até uma simples conversa entre ambos, pode nos ser útil, pelo que vimos esta noite. Nada demorou e o príncipe, em voz baixa, para que nenhuma de suas palavras pudessem ser ouvidas do lado de fora, disse ao criado, está chegando a hora de realizarmos o nosso trabalho. Sim, Alteza, quando desejar, que vim para isso. Sua Majestade, o rei, seu pai, quando eu o acompanhei em sua visita, há poucos dias, falou-me a esse respeito. Pediu-me que estivesse atento e soubesse trabalhar bem, que a hora já se fazia demorada e ele não desejava esperar mais. Eu compreendo a pressa de papai, mas tenho os meus receios. Nada receio do meu trabalho, Alteza. Confie em mim. E só ordenar e me dizer como deseja que eu faça. Margarida estava surpresa. Preparavam algo terrível para seu pai, que poderia até ser a sua morte. Aquilino também estava atento e, diante do silêncio que se fez entre ambos, começou, logo a seguir, a trabalhar a mente do príncipe para que ele continuasse, passando-lhe uma força que o impelia a falar. Convidei-o para acompanhar-me nesta empreitada, a fim de que pudéssemos conversar sem que ninguém nos ouvisse. Fale, Alteza, que eu obedecerei, deverá ser bem feito, do contrário a guarda do palácio o pegará, e eu também serei implicado. Nós o faremos suavemente, se me permite sugerir. Faremos de tal forma que a todos parecerá muito natural. Fale o que pretende.
O que tem em mente? Já que esperamos tanto, não haverá prejuízo se esperarmos mais um pouco, e realizarmos o trabalho em pequenas porções, até que o rei caia doente e não se levante mais. Em que pensa? Deixe comigo. Lembre-se de que sempre lhe sirvo um licor, Alteza, quando estão reunidos, e sirvo também ao rei, sabe disso, e daí? Daí que colocarei na taça que lhe pertence, uma dose pequena, mas de muita eficácia, de um pó que o levará ao leito, de onde nunca mais sairá, sem que nenhuma suspeita se levante, porque parecerá muito natural que o rei tenha adquirido uma enfermidade. É muito inteligente e vou aceitar esse oferecimento. Mas que pó é esse? Precisamos comprar e poderemos aproveitar esta saída de agora. Se me permitir, quando estivermos na cidade, eu disserei num estabelecimento comercial e pedirei o que desejo, dando uma desculpa qualquer. Se me perguntarem, gerará suspeitas, de forma alguma. Ninguém me conhece, e, enquanto Vossa Alteza realiza o seu trabalho, eu me ausentarei e farei a compra. Ninguém saberá, nunca, pois que o faça, e depois resolveremos a outra parte com mais detalhes. Deixe comigo, Alteza. Sua Majestade, o rei, seu pai, ficará feliz. Margarida e Aquilino não trocaram mais nenhuma palavra, tanta atenção prestavam ao que se conversava. Quando a carruagem chegou ao seu destino, o príncipe desceu e foi tratar da incumbência que o rei lhe outorgara. Deveria demorar, para dar tempo ao criado de fazer o que desejava. Enquanto o guarda que o acompanhara, entrou com o príncipe para protegê-lo de possíveis ataques, o criado, tomando um rumo contrário ao da frente da carruagem, para que o cocheiro de nada suspeitasse, deu a volta por outra rua e retornou minutos mais tarde com o que desejava. Comprara 2 tipos de pós que, juntos, fariam o que era preciso. Chegando à carruagem, o príncipe ainda não havia retomado e o cocheiro cochilava no seu posto. Ele, para não gerar nenhuma suspeita, bateu à porta como se a tivesse deixando naquele instante, e tocou no cocheiro, querendo começar uma conversa. Estão demorando muito. Quase dormi no interior da carruagem e não sei quanto tempo já passou. Logo estarão de volta. Logo mais o príncipe surgiu, acompanhado do guarda que o seguia. O criado, solícito, abriu a porta, o príncipe entrou, e ele entrou após. Não trocaram nenhuma palavra, porém, quando afastados da cidade, o criado disse-lhe, já está comigo. Nem o cocheiro me viu deixar a carruagem. Tudo está a nosso favor, e agora é só começar quando desejar. A carruagem continuava afastando-se da cidade e mais se aproximava do palácio, onde situação terrível se formaria. Margarida e Aquilino não precisavam ouvir mais nada. Como tinham já todo o panorama do que se desenrolaria contra a integridade física de Sua Majestade, o rei, deveriam voltar para esperar a chegada do príncipe e do criado, depois planejar e agir. Nenhuma palavra, nenhum pensamento lhes passaria despercebido, para, no momento de execução do plano, estarem atentos, se não conseguissem demovê-los antes. O problema era bastante delicado, e todas as diligências teriam, a partir daquele momento, um direcionamento. Estou muito assustada, Aquilino, manifestou-se Margarida. A vida de papai está em perigo, como também o seu reino. Nós estamos aqui, e temos a possibilidade de ajudar. Estaremos presentes em todos os instantes, junto do príncipe e do criado, e saberemos exatamente para quando planejarão. Não podemos ir tomando alguma providência em favor de papai? Tudo terá o seu tempo certo e estamos atentos. Não se preocupe demais, para não perder a ocasião de ajudar. Estou preocupada, papai não merece. O que ele pretende com isso? Certamente a união efetiva deste reino com o do seu pai, aumentando, assim, em muito, os seus domínios. Foi para isso que veio e escolheu Mafalda. Já tinha escolhido, mesmo antes de nos conhecer. Esqueça, agora, o que passou e cuidemos apenas de salvar o reinado de seu pai, salvando-lhe a vida. Não sei como faremos. Já pensou em como agir? Precisamos arquitetar planos, mas devemos esperar para agir em conformidade com o que estabelecerem. E se começarem hoje mesmo? Não se esqueça de que, da forma como o pretendem, precisarão de muitos dias, e nós estamos aqui. Enquanto conversavam, um barulho de carruagem fez-se ouvir, parando defronte do palácio. O príncipe,
Feliz da empreitada bem realizada em favor do rei, conquistando-lhe assim cada vez mais a sua confiança, deixou a carruagem e entrou. O criado entrou atrás e, gentilmente perguntando se o príncipe ainda precisava dele, pediu licença e retirou-se, após ter sido dispensado. Mafalda foi ao encontro do marido, perguntando pelo passeio prometido, mas ele, esquecido já, e alegando cansaço, furtou-se de ir. Ela aborreceu-se, mas procurou compreender, conseguindo-lhe a promessa de saírem na manhã seguinte. Capítulo 34 Em ação. Aquele resto de dia foi tranquilo. O príncipe não se avistou mais com o criado, e nada pôde ser planejado. Entretanto, como tudo estava sereno, Aquilino resolveu visitar o criado, e perscrutar-lhe as mais íntimas intenções em relação aos pós que havia adquirido. Mas nada apurou, apenas observou, em seu aposento, os pequenos pacotinhos displicentemente deixados sobre um móvel. Era uma hora favorável para fazê-los sumir, retirando-os de lá, protelando por mais um pouco a sua tarefa. Mas como não possuía mais o corpo para o contato com substâncias materiais, fazendo-as deslocarem-se de lugar e até sumirem, poderia, contudo, providenciar recursos que lhe possibilitassem o seu desaparecimento dos olhos do criado, sem que nem mesmo fossem retiradas do lugar, mas, pensando melhor, receou precipitar outras providências mais drásticas e definitivas, e achou melhor deixar como estava. Ficaria atento e impediria o que quer que fosse arquitetado contra o rei. Moveria recursos, mas não permitiria que crime tão hediondo fosse praticado, apenas em nome do orgulho e da cobiça. O rei possuía méritos próprios para receber a ajuda necessária e, conforme bem sabia, a missão do monarca, em seu reino, ainda não podia ser encerrada. Deixando o quarto onde o criado repousava, foi ao encontro de Margarida contar-lhe o que vira. Ela não o acompanhara, preferira ficar com os pais que se distraíam com a pequena Margarida enquanto Mafalda estava em companhia do príncipe. A noite chegou trazendo as melhores oportunidades de ajuda, e quando os espíritos dos seus queridos se desprenderam do corpo, pelo sono, Margarida mostrou-se a todos, conversando com cada um, transmitindo-lhes palavras de encorajamento e de afeto, sobretudo aos pais saudosos. Com Mafalda, continuou seu trabalho em relação ao príncipe, mas não quis mostrar-se a ele. Seria pior, e talvez o que já havia iniciado, caísse por terra. Nada impedia que, enquanto Margarida estivesse na sua tarefa, Aquilino seguisse o príncipe, após o seu desprendimento, e mesmo se achegasse a ele com a intenção de demovê-lo de seus propósitos. Não só um trabalho à distância, de mente a mente, mas até dirigir-lhe a palavra, iniciando um diálogo que poderia ser profícuo. Assim que o viu tomar a direção dos aposentos do criado, chegou mais rapidamente à porta e interpelou amigavelmente, antes que entrasse. Aonde vai, irmão? O que deseja com seu criado? Ele também está repousando. Quem é você que assim se dirige a mim? Um amigo que quer ajudá-lo, e em que eu estou precisando de ajuda. Talvez nem mesmo saiba, mas está à beira de se tirar num abismo, não sabe o que diz. Por que me atiraria num abismo? Não me entendeu. Não falo de abismos materiais dos quais até poderia sair ileso, mas falo do abismo que está procurando para o seu espírito. Não estou entendendo, veja. Por que veio procurar seu criado neste instante? De que precisa? Como o príncipe nada respondesse, Aquilino continuou, cala-se, mas eu sei o que trama. O abismo a que me refiro é este que planeja contra o rei, seu sogro. Que lhe fez ele para que arquitete a sua morte? Apenas porque tem um reino que agrada a seu pai? Nada justifica o que pretende. Sei de tudo e trabalharei intensamente para demovê-lo de tal empreitada. Quem é você? Por que me fala assim? Já lhe disse, um amigo que quer ajudá-lo. Desejo impedir que pratique ato tão desumano, apenas para satisfazer o orgulho do seu pai e a sua ambição. Já não basta o ter feito Margarida e a si mesmo tão infelizes, quando a amava? Por que continua? Quer trazer mais desgraça à sua vida? Imagina que ninguém saberá, e que ficará impune, mas, e diante do Pai Eterno, que cria todos os seus filhos para tê-los felizes, procurando progresso para seus próprios espíritos, como ficará? Só ele tem o direito de decidir sobre as vidas humanas. Pense bem, príncipe.
Eu estou observando e impedirei o que deseja, o mais que puder. No entanto, se mesmo assim o fizer, as suas responsabilidades serão imensas e chorará muito pelo sofrimento que granjeará para seu espírito. O príncipe espírito não tinha lembranças de algum dia ter se deparado com situação semelhante. Quem era aquele ser tão bem informado dos seus planos? Qual o seu interesse em impedir-lhe as atitudes, dizendo-se um amigo, chamando-o de irmão, se nem o conhecia? Quem era ele que dizia querer ajudá-lo a não cair em precipícios tão profundos, sem volta, onde as lágrimas e o sofrimento seriam seus companheiros? Reflexões muito rápidas enquanto ouvia as palavras de Aquilino, que prosseguia: já lhe disse, estarei atento. Não me verá quando retomar ao corpo, não se recordará de todas as minhas palavras nem que me encontrou, mas ficará em seu espírito uma sensação muito forte de que está sendo observado. Não saberá como, mas tenha certeza de que estará. Cuidado, pois, com suas atitudes e seus passos, que serão todos muito bem seguidos. Impedi-lo-ei, por ele que não merece, e por você mesmo para que não se perca. Fernando nada mais disse, apenas ouvia e observava. Começava a sentir um certo desconforto diante daquela presença que julgou acusadora e quis afastar-se, mas, sem saber como, não o conseguiu, e Aquilino continuou: valorize o que já conquistou, que é o bastante. Arquitetando planos, você realizou a sua união com Mafalda, mesmo amando Margarida. Valorize, pois, a sua escolha, e dê à sua esposa um pouco do amor que ela sempre lhe dedicou. Considere que ela é a mãe de sua pequena Margarida, como chama a sua filha, e lembre-se da alegria que o avô sente à sua simples presença. Pense no amor que ele lhe dedica, no respeito e confiança que tem pela sua pessoa e, por consideração à sua esposa, filha dele, poupe-lhe a vida. Seu pai compreenderá. Pense, príncipe, como agiria, se situação semelhante fosse levada à sua casa de nascimento, e cilada tão terrível se preparasse contra seu pai. Os seus o amam, e o rei, aqui, também é amado e nada fez para você tramar de forma tão traiçoeira a sua morte, ele que o recebeu como um verdadeiro filho e espera muito de você. Não tenha pressa. Sabe que, mais dia, menos dia, este trono será seu, mas não precipite nada, para não se arrepender depois. Agora pode ir. Volte ao corpo e pense muito. Terá em seu espírito apenas sensações que o protegerão, se realmente é uma pessoa de bem. Do contrário, continuará tentando, mas saiba que o observe e o impedirei no que me for possível. Sem nada a responder, Fernando retornou rapidamente ao corpo, como que procurando um refúgio. Não compreendia nada do que ouve, mas teria, armazenadas no espírito, não as palavras, mas o significado mais profundo que elas poderiam ter, como um alerta, um censor a lhe impedir as ações. Aquilino não contava com tal oportunidade e ficou satisfeito. Deus o inspirara a dizer palavras tão adequadas para um momento de tanto perigo. Confiava que havia feito o possível e, na manhã seguinte, estaria atento nas atitudes e até nos pensamentos do príncipe, para verificar o que restara em seu espírito de encontro tão providencial. Margarida também, tendo trabalhado com Mafalda, tinha já concluído a tarefa da noite, quando Aquilino foi ter com ela e contar o ocorrido. Estou satisfeito do que pudemos realizar. Preciso contar-lhe o que fiz, como desejo saber o que fez. Para isso, porém, nada melhor que um passeio naquele recanto tão aprazível, lembra-se? Como esquecê-lo, se anseio por retomar, pois então vamos, que merecemos, por todo o trabalho realizado, não será perigoso nos afastarmos, deixando-os aqui, livres da nossa presença. Agora nada farão. O príncipe está em seu corpo, desperto, mas traz muito em que pensar e não precisamos ter cuidados. Vamos, querida Margarida, armazenar mais energias emanadas de Deus e colocadas na perfeição desta natureza, a fim de nos prepararmos para o que ainda poderá vir. Capítulo 35 – Primeiros resultados. Aquilino e Margarida retiraram-se, e logo estavam naquele local onde já haviam estado e desfrutado das delícias que a natureza pura lhes oferecia, tanto pela sua beleza quanto pelas energias que lhes proporcionava. Veja, Margarida, o dia já começa a despontar, as claridades estão retomando. Ouça a alegria dos pássaros, expressa pelo seu canto, porque agora poderão voar felizes à procura do alimento.
Como a natureza é sábia, Aquilino, provê todas as suas espécies, são as mãos de Deus, não se esqueça. Enquanto o homem não chega para destruí-la, os seus habitantes têm tudo de que necessitam: o abrigo, a água, o alimento,